arquiteta e ela está se especializando na parte de ecoeficiência. Sim. E ela viu aqui uma possibilidade da gente fazer algum projeto junto, pensar em alguma coisa junto, né? Então a gente já bateu um papo sobre algumas outras questões, não só dessa questão do tijolo, do elétrico, no geral, para ver o que a gente consegue fazer. Mas eu já fiquei muito feliz da gente conseguir conciliar o conhecimento dela com o curso de elétrica, né? Eu acho que isso vai contribuir também no curso de vocês. Eu espero que dê para somar bastante conteúdo aí para vocês. Essa próxima hora, a Nayara vai trazer um pouco mais sobre esse conhecimento da ecoeficiência. E é bem interessante, vocês vão gostar bastante. Tá bom? Espero que vocês divirtam-se. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigada mesmo. Então, para quem está me conhecendo agora, né, eu sou de Ribeirão Pires mesmo, sou nascida e criada aqui e vi na ecoeficiência um propósito, né, um motivo do porquê fazer arquitetura, porque a nossa imagem com relação à arquitetura é uma imagem, na verdade, de que isso é para poucos, ou que na verdade não é. Esse material foi um material que eu ganhei para trazer aqui para vocês, da Tijolo Eco, e eu vou deixar para vocês no folhetinho. O que eu quero fazer com esse conteúdo hoje, realmente é o que o Rafael já explicou, da gente atrelar o tijolo ecológico com a nossa realidade, trazer o conteúdo de elétrica. Por quê? A nossa sociedade está evoluindo num passo que a gente mais polui, mais consome, mais degrada o meio ambiente do que cuida dele. Então, quando a gente olha para a nossa residência em si, como que a gente pode tornar ela melhor, essa é a ideia do tijolo ecológico, essa é a ideia da arquitetura ecoeficiente e essa é a ideia que eu quero trazer para vocês hoje, né? Então, quando a gente fala aí de elétrica para dentro de uma residência, a versão mais adequada hoje, que seriam os painéis fotovoltaicos, a gente sabe que ainda tem um custo alto para a pessoa poder implementar dentro dessa casa. Para que essa pessoa possa fazer uso, ela pode hoje ir colocando as placas aos poucos. É muito interessante que ela possa ir fazer a instalação, mas a gente sabe que a pessoa vai ter que investir, então ela tem um gasto hoje que só se paga em economia num período de 3, 4, 5 anos. Então, às vezes, a pessoa não dispõe disso nesse momento. Então, existe esse material, mas existem muitos outros. Eu trouxe aqui um exemplo de lâmpada, que essa lâmpada tem a própria placa fotovoltaica. Mas é uma possibilidade. Só de saber que existe uma possibilidade, abre muitas opções. E a gente consegue, com isso, inovar. Na hora que a gente vai atender um cliente, na hora que a gente vai falar com uma pessoa, a gente tem conhecimento, a gente sabe que é possível. E isso ajuda muito, agrega muito no nosso diálogo com esse cliente, no nosso conhecimento como um todo. Tem invenção para tudo. Mas olha que legal, uma cúpula que vai pegar essa luz do sol mesmo, que vai transformar ela através desse tubo metálico, ele vai irradiando. Então, quando ele entra no cômodo durante o dia, ele usa a luz solar que foi transmitida direto da cúpula. Só que ele também tem um sistema de bateria, então à noite ele funciona como um LED também. Então, o fato de existir isso quer dizer que o mercado está pensando diferente, quer dizer que outras coisas virão. E é interessante para a gente conhecer essas outras opções que o mercado vai trazer. Daí, a produção do tijolo ecológico, como que ele funciona? Ele é uma massa feita de 9 partes de terra e 1 de cimento. Só que essa terra, numa propriedade maior, ela é argila. A argila é muito resistente com temperatura. Sabe aquele filtro de barro? E ele deixa a água mais fresquinha, mas é por causa do próprio material do barro. Ele tem esse efeito. Então, o tijolo feito desse tipo de material reduz 5 graus, dependendo do dia, claro, mas ele reduz aí a temperatura interna e conserva a temperatura interna também dessa casa quando tá frio lá fora, porque ele não tem a transferência. Então, ele retém. Se tá quente lá fora, aqui dentro tá mais fresco, aqui dentro ficará mais fresco. Não vai perder temperatura por causa do tijolo. Então, aí entra novamente a parte da economia. Esse ambiente vai ficar mais confortável, com um gasto energético menor, porque essas pessoas tomam menos banho, usam menos equipamento para poder manter o clima daquele ambiente. Então, o controle vem daí. Então, ele é feito prensado e ele leva 20 dias para ficar pronto, para secar. Ele não é cozido, por isso que ele entra no ecológico, porque ele passa por um processo de fabricação que ele usa terra e ele fica pronto na sombra. E aí ele tem que ser regado de tempos em tempos, porque ele fica 20 dias ali, para que ele não seque num processo muito rápido e ele não venha ter fissuras durante
toda a estrutura dele. Daqui a pouco eu passo para vocês verem, é pesado. É bem pesado, mas é bem resistente. Vou mostrar um vídeo para vocês. Ele é assentado. Ele não precisa daquela quantidade de argamassa para assentar um tijolo no outro, porque ele funciona com um sistema de encaixe. Essa daqui é uma peça canaleta, que é para a gente passar os ferros, eu já vou mostrar para vocês. E ele funciona com um sistema de encaixe. Então, já está amarrado, né? Já está amarrado. Aqui ele tem a marca e aqui ele tem a saliência. Então, ele já fica amarrado aqui. Esse tipo de sistema aqui pode ser feito inclusive com massa de barro também, uma mistura de barro e cimento, é só para fazer uma junta de dilatação, porque aí o dia que estiver muito quente ele expande e aí um expandindo no outro, é uma força muito grande, eles podem apresentar fissuras, mas não é para manter ele colado no lugar. O peso dele e o sistema de encaixe vai manter ele no lugar. E aqui é onde entra a canaleta e é onde entra a parte da ferragem, porque toda a ferragem é distribuída nos furos do tijolo. Então, tá vendo aqui que tá passando a parte elétrica e os pilares dentro dos furos do tijolo. Então, isso deixa a obra mais rápida, porque a gente utiliza o próprio sistema do tijolo, não utiliza madeiramento para poder fazer forma de viga ou pilar, utiliza o próprio furo do tijolo. Passar O conduíte. Não corta a parede, é só o furinho da caixinha. Isso você consegue fazer com uma serra-copo na parede do tijolo. Você já sabe onde está passando, então você vem com a serra-copo e faz o furo aqui. E aí você acessa a parte elétrica. E aí toda a parte da fiação e a parte da estrutura passa aqui dentro dos furos. Aí o que acontece? Nos cantos, onde teria pilar, vai ter o pilar, só que o pilar ele se distribui ao longo da parede também. Então a cada 1 metro vai ter de novo a parte do pilar. E a cada 1 metro de altura tem a parte da viga. Então não tem estruturas depois da parede erguida. É uma parede estrutural. E aí o que acontece? Não adianta, porque depois não dá para fazer um furinho e passar uma porta. Colocar mais um cômodo lá no fundo. Então você já tem que pensar. Vai ter abertura de porta? Porque depois eu vou fazer um cômodo. Então ali já tem abertura, porque você vai abrir aquela porta ali no futuro. Mas depois que ela está pronta, não adianta, que não dá para cortar. Você corta, você fragiliza todo o sistema estrutural que foi pensado. Mas a partir do momento que você sabe aonde tem um cômodo, aqui tem um quarto. Eu vou precisar de interruptor, vou precisar de tomada, vou precisar aí da lâmpada. Você já sabe aonde vai destinar toda a parte elétrica. Sabendo onde você vai subir, você sobe parede, tubulação e conduíte, tudo junto. Todo o processo construtivo acontece junto. Isso deixa a obra muito mais rápida, mais ou menos uns 60% mais rápida. Aqui é a parte da viga concretada. Então, o que acontece? Esses furos eles foram preenchidos com um copinho, alguma coisa, para que o próprio concreto não entrasse, não penetrasse, não fechasse os furos do tijolo, para que ele não vazasse dali. Então ele é fechado e depois que ele é concretado, o copo é retirado. Copo plástico, copo descartável. Ele é retirado, então o próprio aço está passando aqui dentro, ele está concretado, só que a gente não tem problemas com a transferência. Então a gente ainda consegue passar a iluminação, passar todos os conduítes, passar todos os cabos, passar toda a parte hidráulica pelo próprio furo. Que é aqui, ó, onde eles fizeram um pequeno furo direto no tijolo. Então, se você quiser fazer o acabamento do tijolo, colocar um revestimento, uma placa de azulejo, por cima dele, não precisa de chapisco, embolso e reboco. Vai direto nele que ele adere. Se quiser deixar com essa estética dele, que deixar o tijolo aparente, aí é só passar uma resina à base de silicone e ele não permite a entrada de água e ele vai durar aí para sempre. Aqui é quando finaliza e ele chega na laje, amarrando ele na laje, né, para fazer a concretagem da laje. Então não é porque você está usando esse tipo de sistema que não dá para amarrar na laje, não dá, né? Então esse daqui é uma das opções, então dá para continuar, dá para fazer um sobrado, dá para fazer um predinho de 4 andares. Não é porque a gente está usando esse sistema que ele é único para casa térrea. Não, na verdade ele consegue atingir a altura, não teria nenhum tipo de problema, nada nele limita que ele possa ser usado como a gente usa hoje o tijolo de 6 furos, o cerâmico baianinho que a gente já conhece. E da fragilidade. Essas 9 partes por uma aí é só terra, areia e normalmente esse
essa terra e o mais apropriado é o uso da argila. Existe uma técnica, quando você faz a massa, de pegar a massa na mão, apertar essa massa. Se ficou muito molhada a sua mão, quer dizer que ela tem muita água, então você tem que misturar ainda mais massa para poder chegar no ponto certo. Quando ela ficar certinha, um bolinho na sua mão, você amassou, ela ficou um bolinho na sua mão, e você partiu, se ela esfarelar, ela está com muita areia. A areia não é resistente. O certo é a argila. Então, quanto mais vermelho, mais adequado. E quanto mais tiver, mais liga, porque se não tiver liga, não pode ser Não pega. um por 9, aí teria que aumentar o cimento. Só que no que aumenta o cimento, aí ele vai ficar ligado, Você vai perdendo a essência da ideia, né? Então, a areia, ela não tem propriedade de resistência. Secar ele na sombra, né? Seca na sombra, né? Seca na sombra, e aí você molha ele E de regando. tempos. Esse daqui é um sistema que mostra como se fosse a parede por dentro passando a ferragem. Aqui são os pilares distribuídos e aqui são as vigas distribuídas. Então, tem verga e contra-verga nas janelas, amarra as janelas, não teria problema com isso. Tem a de acabamento, amarrando na laje ou na cobertura que você utilizar. E o pilar, ele é distribuído. Então, aqui, por exemplo, que tem um vão na porta, você vê que a contra-verga não ultrapassa, não vai passar, claro. Mas isso daqui já foi pensado para isso, porque é amarrado aqui e aqui. Ok. É o mesmo sistema de viga e pilar, o mesmo entendimento de viga e pilar distribuído dentro da parede. Toda a estrutura é pensada para distribuir esse peso de uma forma consciente e jogar isso para o chão. Se você fizer essa laje vai fazer a mesma coisa, ela vai distribuir todo esse peso para o solo. Então aqui a gente pode utilizar o sistema de viga baldrame, de sapata, nada impede que a gente utilize estaca, viga baldrame, sapata, radier, qualquer sistema construtivo que a gente utilize na fundação funciona aqui também. Só que tem que ser pensado. Antes de começar, você sabe aonde vai ter pilar. Então essa parede fica mais barata nessa ideia. Por isso não adianta a gente vender a ideia de que ele é melhor, mas você vai gastar mais. Como você vende uma ideia assim?